prezados alunos de hidráulica, a gente vai fazer um exercício referente ao tema de águas subterrâneas, que é parte do conteúdo da nossa primeira prova. Esse exercício vai ficar já como treinamento para a nossa prova e também como reposição de algumas das aulas presenciais que não puderam ocorrer nas últimas semanas. E o exercício, eu gostaria de ter feito esse exercício até durante a aula, mas como faltou um pouquinho de tempo, eu vou resolver ele agora, né? E esse exercício, ele se refere, então, como eu falei, ao tema de águas subterrâneas e mais especificamente ao balanço hídrico de aquíferos. Eu mesmo inventei esse exercício e ele se refere a um aquífero que fica nos Estados Unidos, que é denominado de aquífero Ogallala. Ele chama assim por conta de uma cidade que fica lá no meio dessa região, fica no meio oeste dos Estados Unidos. A gente vai olhar um pouco no Google Earth, só para a gente entender onde que é esse aquífero. Esse aquífero fica aqui no meio oeste dos Estados Unidos, pega os estados de Nebraska, um pedaço do Texas, um pedaço do Colorado, e é uma região muito plana nesses estados, que é formada por sedimentos aluvionais. São basicamente sedimentos que foram sendo erodidos aqui das montanhas rochosas, que ficam aqui no estado do Colorado, e esses sedimentos foram carreados pelos diversos rios e foram sendo depositados nessa planície aqui que a gente vê em primeiro plano. Então, isso foi um processo que durou milhões de anos, né? Vocês podem imaginar, e depositou então uma quantidade grande de sedimentos aluvionários, ou seja, sedimentos de rio nessa região. E ao longo do tempo esse sedimento foi se acumulando e ele se tornou então um aquífero, ou seja, nos poros desses sedimentos a água fica retida, é uma quantidade bastante grande de água que fica retida aí nesse aquífero. E como a região é muito plana, isso aqui é a região das planícies do meio oeste, é uma região que também é muito propícia para a agricultura, né? É uma região muito plana, e por serem sedimentos de rio, também é uma região relativamente fértil. Então, tudo conspirou para que a agricultura se desenvolvesse nessa região, né? Porque tinha água no aquífero, água de boa qualidade, tinha solos de boa qualidade, tinha relevo também, um relevo muito plano que favorecia a mecanização. Então vocês podem ver um bocado de formas circulares nesse terreno, que são pivôs de irrigação, né? Essa é uma região relativamente seca, onde a chuva é um pouco irregular, então o pessoal se utilizou dessa água que estava depositada no subsolo para aumentar a produtividade agrícola e garantir que sempre tivesse água disponível para o cultivo, para a agricultura. Então foram usando essa água que se depositou durante milhões e milhões de anos. Vocês veem aí uma área grande de pivôs, né? Para vocês terem uma ideia, esse aquífero Ogallala, ele tem uma área de 450 mil quilômetros quadrados, isso é mais do que a área do estado de Goiás toda, e ele atende uma área irrigada de 1,5 milhão de hectares, principalmente para o pivô central. Essa área de 1,5 milhão de hectares é a área irrigada do Brasil inteirinha. Então, só nesse aquífero, que pega um pedaço relativamente pequeno dos Estados Unidos, tem uma área de irrigação equivalente à área irrigada do Brasil inteiro. Então, isso para vocês terem uma ideia da importância econômica que esse aquífero tem para esses estados americanos. E, bom,
Essa irrigação, esse uso da água se intensificou ao longo do século passado, a partir de 1950 principalmente, e logicamente que eles foram usando água aí que estava acumulada por milhões de anos, e os níveis da água do aquífero começaram a se reduzir, porque a recarga, ou seja, a água que percola, que infiltra no solo e depois percola para o aquífero, essa recarga era muito menor do que a taxa de extração que vem sendo praticada. Ok? Isso então para dar um contexto para vocês, e agora nós vamos passar para o exercício propriamente dito. O exercício é esse aqui. Então, o aquífero Ogallala situa-se nas planícies do meio oeste dos Estados Unidos e atende 27% da área irrigada dos Estados Unidos, que é uma importância econômica enorme, né? E também atende o abastecimento de água de 2 milhões de pessoas. Tem uma área de 450 mil quilômetros quadrados, uma espessura média de 45 metros, ou seja, essa é a espessura dessa camada de sedimentos depositados, né? Espessura média. A porosidade desse aquífero é de 20%, e cerca de 5 milímetros da chuva que ocorre anualmente infiltram e acabam percolando e recarregam esse aquífero, né? Aí o enunciado nos diz o seguinte: de 1950 até o ano 2000, 312 quilômetros cúbicos de água foram retirados. 1 quilômetro cúbico, imaginem aí que seria 1 metro cúbico elevado, seriam 1000 metros elevado ao cubo, né? Então seriam 1000, 1 milhão, 1 bilhão. 1 quilômetro cúbico tem 1 bilhão de metros cúbicos, que por sua vez tem 1000 litros, né? Então vocês têm aí uma ideia de quanta água foi retirada desse aquífero. E atualmente, no início dos anos 2000, o pessoal estimou aí, com base na área irrigada identificada, que se retiram todo ano mais 26 km cúbicos por ano. Então, o pessoal está ficando preocupado que em muitos locais o nível da água já rebaixou muito, né? E eles estão preocupados porque isso é uma reserva que está se esgotando, e eles querem ter uma ideia de até quando eles vão poder contar com essa reserva, né? Aqui a gente tem um mapinha do aquífero. Toda essa área mais cinza é o aquífero Ogallala, e aqui em colorido a gente tem enquanto o nível da água se rebaixou. Então eles têm alguns piezômetros, ou seja, medidores de nível ao longo desse aquífero, e eles foram monitorando ao longo dos anos e vendo como que foi rebaixando o nível do aquífero. Então, por exemplo, nessas áreas em vermelho, teve declínios, ou seja, teve diminuições no nível d'água de mais de 40 pés, né? 40 pés seriam 12 metros. Então, em 15 anos, teve uma redução de 12 metros no nível do lençol freático. Isso é uma redução bem expressiva, né? E continua rebaixando e rebaixando. Então o pessoal naturalmente está preocupado. Tem poços aqui nessa região em vermelho, por exemplo, que o pessoal que já rebaixou tanto que o pessoal não consegue mais extrair água, e aí as fazendas estão ficando inoperantes, né, por impossibilidade de acesso à água. Então vamos copiar esse enunciado aqui para o Excel, e a gente vai resolver o problema no Excel.
esse problema ele foi um pouco adaptado, vamos dizer assim. Algumas coisas foram um pouco simplificadas, né? Por exemplo, a espessura desse aquífero é variável. Vejam que ele tem uma área muito grande, que é maior que o estado de Goiás, e a espessura ele varia. Tem locais em que ele é mais espesso e outros em que ele é menos espesso, né? Outra coisa que varia é a precipitação, a recarga. Essa região do leste aqui é mais chuvosa, né? Então aqui a recarga é maior. Já essa região aqui do Novo México, do Texas, é uma região bem mais seca, então a recarga é muito mais baixa nessa região, né? A região aqui do Colorado também. Então, em algumas coisas eu simplifiquei aqui o exercício para a gente poder fazer. E é um exercício de balanço hídrico, muito parecido com os balanços hídricos que a gente fez para a água superficial. Vocês se lembram? A gente tinha, por exemplo, a precipitação e a vazão, e com base nisso e na área da bacia a gente calculava qual é a evapotranspiração real daquela bacia. Esse exercício é muito similar. A gente vai fazer um balanço hídrico como se fosse um extrato de conta desse aquífero. A gente vai ver quanto que está sendo tirado e quanto que está sendo depositado, e aí ter uma ideia de quando o meu saldo vai zerar, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. A área do aquífero é de 450 mil quilômetros quadrados, ok? Transformando isso em metros, é só multiplicar por 1 quilômetro quadrado, são 1 milhão de metros quadrados, né? Então, multiplica isso por 1 milhão e eu tenho a área em metros quadrados. Claro, é uma área em metros quadrados, não é uma área enorme, né? A espessura B é de 45 metros, ok? Metros. E a porosidade é de 0,2. Botando com por cento, uma porosidade de 20%. Né? Então, qual é o volume de água que pode ser armazenado nesse aquífero? Eu tenho um volume total do aquífero, né? Que é de 45 vezes espessura vezes a área, ok? Isso seria em metros cúbicos, né? Porém, só uma parte desse volume total está preenchido com água. Essa parte é a porosidade, né? O resto está preenchido com sedimentos, com matéria sólida, né? Então, somente 20% desse volume total efetivamente tem água. Então, volume de água vai ser igual a isso vezes 20%. Ainda assim é um número expressivo, né? Podemos até transformar ele em quilômetros cúbicos para ter um número menor. Então vamos dividir isso aqui por 1 milhão. Aliás, 1 bilhão, né? 1 quilômetro cúbico são 1 bilhão de metros cúbicos. Então, (10 na 9, né? Então seriam 4.050 quilômetros cúbicos. Esse é o volume total de água que a gente pode armazenar nesse aquífero, né? De 1950 até 2000, 312 quilômetros cúbicos de água foram retirados. Então o volume no ano 2000 vai ser quem? Vai ser 4.050. Vamos fazer assim, retirada até 2000. Vamos fechar aqui um pouquinho. 312 quilômetros. Então, volume em 2000 vai ser 4.050 menos 312. Então, no ano 2000, a gente tinha um volume de água ainda armazenado de 3.700 km cúbicos, né?
ok? De 2000 em diante, todo ano ele retira 26 quilômetros cúbicos. Porém, todo ano também entra um pouco, né? Tem uma recarga que é de 5 milímetros. Esses 5 milímetros se distribuem nessa mesma área de 450 mil quilômetros quadrados, ok? Então, recarga anual é de 5 milímetros. E o volume recarregado anual vai ser quem? Vai ser essa lâmina de 5 milímetros distribuída por uma área de 450 mil quilômetros quadrados. Então vai ser 450 mil vezes 5, e aí a gente tem que transformar milímetro para quilômetro, né, para ter coerência de unidades. Então, vou dividir por 1000 para transformar de milímetro para metro, e dividir novamente por 1000 para transformar de metro para quilômetro. Então, todo ano ele recarrega aí em torno de 2,25 km cúbicos. Isso é o que entra anualmente. Vejam que essa é uma política de extração insustentável, porque ele está tirando 26 todo ano e só está repondo 2,25. Né? É lógico que se continuar dessa maneira, se o pessoal não botar o pé no freio, uma hora a água nesse aquífero vai se esgotar. Né? Então, o saldo, o que entra anualmente, vamos dizer assim, retirada líquida, vamos chamar de retirada líquida, é o que entra menos o que sai. Ok? Então, é isso aqui, menos isso aqui. Então, o que o aquífero perde anualmente, em termos líquidos, é 23,75 km cúbicos. Né? Então, eu estava em 2000 com 3.738 km cúbicos. E todo ano eu perco 23, quase 24 km cúbicos de água. Então, eu posso calcular em quanto tempo vai levar para o meu aquífero se esgotar completamente. Basta eu dividir 3.700 por 24. Então eu vou ter um tempo de 157, o quê? Qual é a unidade disso? Anos, né? Porque como é um volume recarregado anual, poderia botar aqui quilômetros ano, Então, esse tempo é um tempo em anos. Então, vai levar 157 anos nas taxas atuais, a partir do ano de 2000, para que esse aquífero se esgote. Então, a partir dos dados desse problema, a gente pode estimar que o aquífero estará esgotado em 2150, né? Porque o nosso ponto de partida foi o ano de 2000 para esse estimativo. Né? Veja que não falta tanto tempo. Né? Certamente os políticos americanos estão pensando em como que eles vão gerenciar esse problema, se eles vão realmente esgotar esse aquífero e aí depois disso deixar toda essa indústria, todo esse setor de agricultura morrer, ou se eles vão mudar as culturas, enfim, vão buscar novas alternativas de abastecimento, né? Mas certamente é um problema que preocupa os tomadores de decisão daquele país. Né? E na verdade o pessoal estima que o aquífero vai se esgotar até antes disso. Eu tenho uma estimativa que lá por 2030 já pode haver esgotamento desse aquífero. Porque vejam o seguinte, essa área ela é muito grande, né? Então tem regiões em que pode eventualmente ter água, mas os poços estão muito distantes, porque enfim, é uma região de topografia menos favorável, etc. Então
não adianta ter muita água aqui se essa água não pode ser acessada, né? Então, tem estudos que já afirmam que esse esgotamento vai se dar até antes, né? Como a gente fez uma análise muito simplificada, deu esse número aqui que, de qualquer forma, por si só, já é preocupante. Então, a resposta, nesse caso, com esses dados, seria que o aquífero se esgotaria em 2150. Só mais um comentário, a gente falou um pouco sobre a variação dos níveis d'água, sobre diminuição do volume de água em aquíferos, e eu falei que a gente monitora isso por meio de piezômetros, né? Vocês estão lembrados, são basicamente poços que monitoram o nível d'água desses aquíferos. Todo dia alguém vai lá e lê o nível d'água, e com isso eles fazem esse tipo de avaliação, se um aquífero está sendo rebaixado, enquanto está sendo rebaixado, etc. Né? Porém, vejam que é difícil monitorar uma área tão grande como essa com aquíferos pontuais, né? Vejam, provavelmente essa região toda deve ter algumas centenas de aquíferos, né? Mas se esses aquíferos estiverem mal posicionados, eu posso ter uma ideia errada de como está sendo o comportamento do meu aquífero como um todo, né? Então, se eu puser um aquífero aqui nessa área que está em azul, provavelmente eu vou ter um indicativo de que a situação está tranquila, né? E na verdade não é. Então, desde sempre o pessoal procurou ter uma estimativa mais espacial, né? Que desse uma visão geral de como o rebaixamento do aquífero está se dando de forma global em todo o aquífero. Mais recentemente surgiram alguns instrumentos novos, mais modernos, bem interessantes para fazer essa quantificação em grande escala, né? Um deles chama-se GRACE, né? É um satélite. O GRACE é um satélite que ele monitora, vamos ver se ele mostra aqui, ele monitora, está um pouco lento no computador. Esse satélite GRACE é um projeto da NASA e do Serviço Aeroespacial da Alemanha. E GRACE, essa sigla vem de Gravity, Recovery and Climate Experiment, né? É um satélite que está em operação aí desde 2003, parece. E esse satélite ele fica orbitando em torno da Terra e ele enxerga, ele mede variações no campo gravitacional da Terra, né? Vocês sabem que a Terra tem uma gravidade, né? E essa gravidade ela é decorrente da massa, né? Da massa da Terra. Na verdade, todos os corpos sólidos têm, massa, têm gravidade, né? Mesmo eu e o computador aqui na frente, existe uma pequena força de gravidade que nos atrai, né? Essa força ela é proporcional à massa minha e do computador que está aqui na minha frente, né? E assim também vale para as porções da superfície terrestre. Porções que têm mais massa, têm mais gravidade, né? Então esse satélite, ele mede flutuações no campo gravitacional da Terra, né? Ou seja, ele mede variações. Ele passa num mês, mede a gravidade, passa no mês seguinte e mede se houve uma diferença em relação à medição no mês anterior, né? Como a gravidade depende da massa, se houver alguma diferença, essa diferença vai ser devida à diferença de massa naquela porção da Terra, né? Então, por exemplo, se eu tiver nesse último mês aberto uma mina ou tirado uma porção muito grande de terra de um determinado área do território, esse satélite vai mostrar que houve uma variação no campo gravitacional e na massa, né? Porém, vejam que é muito difícil eu ter variações na parte sólida
da superfície terrestre, porque, enfim, a gente não consegue mover uma montanha, né? Ainda mais de um mês para o outro, né? Então, as grandes variações na massa e, consequentemente, no campo gravitacional da Terra são devido a quê? A variações dos aquíferos, da quantidade de água que está armazenada nos aquíferos, né? Ou nos reservatórios, né? Então, esse satélite vai monitorando todo mês, mede as variações do campo gravitacional. Essas variações ele correlaciona com variações na massa. Por sua vez, essas variações da massa ele correlaciona com variações na quantidade de água que está armazenada nos aquíferos. Então, esse satélite Grace ele é capaz de ver como está se dando a variação da água armazenada nos principais aquíferos do mundo, em grande escala, né? Esse satélite cobre o mundo todo. Então, aqui a gente tem uma animação no Oriente Médio dos resultados desse satélite. Então, vocês estão vendo que o tempo está correndo, março de 2004, maio, junho, julho, e aqui ele está plotando um aquífero aqui no Oriente Médio. E à medida que a cor vai ficando mais vermelha, ele está me indicando que o nível d'água desse aquífero está sendo rebaixado. E vejam que ele está medindo isso numa área enorme, né, de praticamente um continente inteiro, né? Simplesmente medindo as variações no campo gravitacional dessa porção da Terra, né? Claro, a região do Oriente Médio é uma região muito seca, então boa parte aqui do Oriente Médio depende de irrigação para a agricultura, né? Os rios não têm muita água, então o pessoal está sugando a água dos aquíferos para fazer irrigação e, consequentemente, reduzindo dramaticamente o nível da água desses aquíferos. Então, isso só para mostrar para vocês, pessoal, que existem formas mais modernas aí de monitorar a água subterrânea. Aqui é um outro exemplo para o subcontinente indiano. Aqui também é uma região que depende muito de água para a irrigação de arroz, né? E essa animação vai mostrando quando eu tenho diminuições do lençol freático em vermelho e aumentos em azul. Ok? Bom, é isso, pessoal. Até mais.